Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1, falando sobre isso. Que devemos viver para a graça, para o novo pacto, e não mais para a lei. Você tem que desconsiderar totalmente a lei da sua vida. E assim diz o Evangelho na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei, o que é a lei? Lavamentos, batismo em águas, sacrifícios, a Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, jejum, vigílias, paramentos, que é as vestes do sacerdote que ele usa nas cerimônias religiosas. Tudo isso é tirado do judaísmo. E outras coisas mais que não tem nada a ver com a palavra da graça, com a nova aliança, é tudo lei. Mais adiante diz que você tem que remover tudo isso da sua vida. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então as obras da lei eram o quê? Sombras. Por exemplo, o batismo em águas era uma obra da lei, não era? Sim ou não? Sim. Era uma sombra do que viria a acontecer. E o que viria a acontecer? Jesus nos batizaria no batismo dele, não no batismo de João Batista, mas no dele. Nós morreríamos nele e ressuscitaríamos nele. Então, não seria um símbolo, uma sombra, mas uma realidade, como de fato diz lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 3 e verso 4. E outras coisas mais são da obra da lei. Eram sombras, lavamentos, lavar as mãos antes de comer, era algo que acontecia na lei. O homem no tempo da lei achava que ele se lavando, ele se purificava espiritualmente. Hoje sabemos que nos lavando, nós nos purificamos corporalmente. Se for bem lavado, né? Se for bem lavado. Seja a mão ou o corpo. Então essas são obras da lei, sombras da lei. Como também a Páscoa judaica, que as igrejas traduziram para a Santa Ceia. E que tem que comer o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco de uva, que é o sangue de Cristo, para Cristo entrar no cristão. Assim muitas pessoas pensam, que comendo pão, bebendo suco de uva, Cristo entra no cristão. Não precisa, porque vivemos a Cristo em espírito. Ele está ligado ao nosso espírito. Ele vive em nós e nós vivemos nele. De maneira que somos um em Cristo Jesus. Como diz a primeira carta dele aos Coríntios, anote aí capítulo 5, versos 7 e 8. Lá diz que não precisamos mais continuar com o pão e o suco de uva. Então todas essas coisas eram sombras. Na lei as pessoas buscavam, um outro exemplo bom a se pensar, na lei as pessoas buscavam que Deus possa te abençoar. Já não necessita mais, já estamos abençoados. Gálatas capítulo 3, verso 9. Pela bênção que o Senhor Jesus Cristo nos deu,
eu e você hoje estamos abençoados. Bênção essa que ninguém tira, que ninguém rouba, porque somos raça eleita, propriedades exclusiva de Deus. Receba. São bens vindouros. Você hoje é um abençoado. Isso é um bem vindouro, propriedade exclusiva de Deus. Somos um em Cristo, bens vindouros, que já chegaram até nós. Então a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É por isso que quando você estava naquela igreja fazendo campanhas, correntes, jejuns, ceias, você não estava completo. Você não se sentia feliz quando você fazia aquelas correntes, quando você participava daquelas campanhas. Você não era uma pessoa realizada. Você fazia aquela corrente, você cumpria aqueles votos todos, mas você sempre se colocava a pensar: meu Deus, eu sinto que está faltando alguma coisa ainda em minha vida, para eu ser mais feliz. Eu não me sinto totalmente feliz ainda nessa igreja. Não era assim? Está faltando alguma coisa. A palavra da graça, porque é ela que alimenta o nosso espírito. Você estava debaixo da sombra, e se você fica sempre na sombra, lembra escuridão. Por isso que você sentia esse vazio. Você tem que vir para a luz, e a luz é a graça de Deus para a sua vida. Nesse verso primeiro, Paulo começa a falar dos sacrifícios que eram feitos para cancelar pecados na lei. Ele vai falando do que era feito no tempo da lei, para se conseguir o perdão de Deus, uma santificação. Como a lei não aperfeiçoava coisa alguma, veja o que diz o verso 8 do capítulo 10. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo o quê? A lei. Isso era na lei. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Verso 9. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E veja qual é a vontade de Deus para a sua vida. Remove o primeiro, para estabelecer o quê? O segundo. Qual é o primeiro? A lei de Moisés. E o segundo, a palavra da graça. É justamente aí que entra o que eu falei no princípio da reunião, que você tem que desconsiderar todo o teu passado religioso para você ser feliz. E isso só é possível quando você remove o primeiro. Tem muitas pessoas que ainda não estão vivendo a obediência a essa palavra. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Porque ela fica procurando pela televisão ou pela rádio a palavra da lei, programas legalistas. Você tem que passar uma borracha no seu passado, amém? Religioso. Você tem que se libertar daquilo. Então, para você estar na vontade de Deus, o que você tem que fazer? Desconsiderar totalmente seu passado religioso e as lembranças das igrejas que você passou um dia, para viver para a nova aliança, que é a palavra da graça de Deus. Então, a gente não pode o quê? Retroceder em querer saber dessas coisas da lei. O apóstolo Paulo diz que você não pode se sujeitar às coisas da lei nem por uma hora. Não confie na sua carne. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 4.
E assim diz o apóstolo da graça, Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 4. Aqui ele faz um alerta muito importante. Aqui ele fala dos apóstolos na sua época, que pregavam a lei. E ele falou, são irmãos, mas são falsos. É irmão, mas é falso. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Isso te alerta que você não deve confiar na sua carne, porque esses programas de lei contaminam, querendo você ou não. Você vai ouvindo o fala mansa ou aquele que fala gritando, você vai ouvindo ali, e na medida que você vai ouvindo, você vai se envolvendo e acaba contaminado. Quando vai ver, você está até chorando. Mas que pregação bonita. Eu só não gostei quando ele falou do diabo, mas a parte que veio antes, ai que coisa linda. O fala mansa contaminou você. Não perca o seu tempo para ouvir esses programas não abençoados. Ver é uma coisa, ouvir é uma coisa, se colocar para assistir, para ficar escutando aquilo, só uma pessoa que não possui um novo coração. Porque quem possui um novo coração não se submete a nada da lei, nem por uma hora. Ele é obediente ao que diz o Evangelho para ele. Ele é obediente. O Evangelho fala, não ouça. Ele não ouve. Ele não confia na carne dele. Confio nada. Você, quando se coloca para assistir aqueles programas de domingo, de volta para a minha terra, você começa a chorar do começo ao fim. Veja o quanto que a carne se envolve com as coisas. O mesmo acontece quando você se coloca a ouvir esses pastores, fala mansa, ou aquele que fala gritando. Nossa, que poder, hein? É um homem de Deus mesmo, viu? Olha, me arrepiei todinho, pastor, só de ver ele. E que Deus tem que abençoar. Se você não tem fé, vai com a minha fé. Vai com a minha fé. Vai com a minha. Se você se esqueceu da sua, vai com a minha. O problema não está só em ouvir um programa legalista que prega a lei, mas também aquele que mistura a lei com algumas palavrinhas da graça. É lei do mesmo jeito. Nós temos que ter muito cuidado com essas igrejas aí. Graça verdadeira é aquela que não coloca nenhuma palavra da lei em sua pregação, nenhuma situação da lei em sua mensagem. Ali está a graça genuína. Como o nosso ministério. Aqui em nosso ministério nós não misturamos a lei com palavrinhas da graça. Aqui é a graça e só a graça eu vou pregar em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.